pastores bolsonaristas foram delatados por quase 1.000 terroristas, Vamos lembrar, dia 8 de janeiro tivemos aí ataques terroristas golpistas no Brasil, tentaram dar um golpe de Estado que falhou. Esse golpe de Estado foi uma tentativa de pessoas que não estavam morando em Brasília, pessoas que chegaram em Brasília por meio de mais de 150 ônibus. Eram 142 ônibus até o dia 7 à noite, aí chegaram mais alguns no dia 8, e aí fizeram essa tentativa de golpe de Estado. Ok. Os terroristas foram presos, depois a Polícia Federal no dia seguinte foram quase 100 ônibus também, levando todos eles para um local onde ficaram mais de uma semana presos na Polícia Federal e depois foram para Papuda, os homens e as mulheres para Colmeia. Nesse meio tempo, a Polícia Federal colheu o depoimento de todo mundo. Eu imagino o trabalhão da Polícia Federal para colher mais de 1.000 depoimentos de terrorista, de gente que os próprios agentes da Polícia Federal diziam, olha, esse pessoal vive em outro mundo, eles são completamente fora da realidade. A gente assim que eles vivem num universo que não é o universo que a gente vive aqui, eles estão num universo paralelo, eles estão em outra realidade, eles acreditam em coisas assim que não fazem o mínimo sentido. E eles realmente acreditam que tudo, inclusive estarem presos, é parte de um plano maior. Eles estavam acreditando nisso enquanto ainda estavam na Polícia Federal dando depoimento. Como eram muitos depoimentos, a Polícia Federal não se aprofundou em todos os depoimentos. Quase nenhum deles tem uma coisa muito aprofundando muito. Também tem o fato de que, primeiro, são pessoas muito burras. O cara que é usado da maneira que foi. Ficou na frente do quartel por 70 dias lá, cagando em banheiro químico unissex, aí, olha, chovia, alagava, ficava com água de cocô até o joelho, aí depois ficava com a câmera do celular fazendo assim, batendo na câmera para mandar sinal para extraterrestre. A pessoa que faz isso não é gente muito inteligente. O pior é que alguns são até muito bem sucedidos nos seus negócios, nos seus empregos, mas chega na hora, você vê aí. Tá. Então eles não falavam muito coisa com coisa, que eles estão em um universo paralelo aí. A segunda coisa é o seguinte, eles estavam tentando, obviamente, proteger quem está acima deles ali na cadeia de comando dos terroristas. Ok, porém, quando a Polícia Federal pega vários depoimentos, esse era o objetivo da Polícia Federal, ao não aprofundar demais, que era não ficar dando palco para maluco mentir. Você consegue ver ali o que tem na maioria dos depoimentos em comum. O que tinha em comum? Foram financiados por igrejas evangélicas. Isso é o que tinha em comum em quase 1.000 depoimentos que foram analisados. Olha, eu vou te explicar isso aqui, você vai ver. Tem igreja aí que teve mais de 100 milhões de reais de dívidas perdoadas pelo Bolsonaro e que aí fretou dezenas de ônibus lá para 8 de janeiro. Já pode mandar prender o pastor, já pode mandar prender, viu? Porque uma coisa leva a outra. Antes disso, eu peço um segundo que você se inscreva aqui no canal. É um segundinho, você se inscrevendo, a gente consegue levar a verdade para mais gente, porque lá, eles estão num trabalho de fake news cada vez alcançando mais gente e convencendo mais gente. Como agora a esquerda está no poder, para eles, sendo oposição, é muito mais fácil inventar fake news sobre o governo, que você pega qualquer coisinha que acontece no Brasil, vira isso pro lado ruim e falar que a culpa é do Lula. Tem um buraco na rua, a culpa é do Lula. Tem um buraco na estrada ali, quem cortou a verba da estrada foi o Bolsonaro. Não importa, a culpa agora é do Lula. Então, pra gente conseguir bater de frente com essas fake news, um segundinho eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Agora, vamos falar sobre as igrejas e tudo mais. Olha só, alguns dos terroristas foram depor e falavam, você veio como? Vim no ônibus. Tá, ônibus de quem? Quem que te convidou para ir para esse ônibus? Você ficou sabendo como do ônibus, tudo mais. Aí muitos acabavam falando, foi o pastor da igreja. Foi o pastor da igreja. Conheci um pastor na frente da sede do exército lá na minha cidade e o pastor falou que eu teria o ônibus de graça. Tá, você ganhou alguma coisa para viajar? A maioria disse que viajou de graça. Que a única coisa que ganharam gratuitamente foi o ônibus, mas que não recebeu dinheiro para participar lá do ato terrorista. Mas a grande maioria diz isso. Alguns chegam a dizer que eram pagos pela igreja evangélica para pedir golpe de Estado. Teve um senhor de Maceió que deu o nome do pastor, ele deu o nome do pastor evangélico. Aí ele falou, olha, o pastor tal da igreja tal estava me pagando R$400 por mês para ficar na frente do quartel lá em Maceió. Aí depois ele conseguiu o ônibus para eu vir aqui para Brasília, parte do trabalho. Eu estava ganhando para ficar, fazia porque queria, mas ganhando melhor ainda. Ele dá o nome. E o pastor foi depor também na Polícia Federal e falou, não, é mentira. Eu fui com ele para Brasília, eu paguei para ele. Eu fui com ele para Brasília, eu paguei a alimentação dele, eu falo a palavra do pastor. Eu vou dar o nome do pastor aqui, viu? Para quem é de Maceió, saiba quem é o pastor golpista terrorista.
Aí o pastor diz, eu fui com ele para Brasília, eu paguei o lanche dele, mas tinha coisa que eu não paguei não. Então você não pode dizer que eu financiei. Você paga a passagem, você paga a alimentação, mas você não está financiando. E aí ele nega que tenha pago R$400 por mês para o rapaz. Vou dar aqui o nome do pastor. É o pastor Adiel Brandão de Almeida, da Igreja Batista. Então, Adiel Brandão de Almeida pagava R$400 para o senhor Ademir da Silva, lá em Maceió, para ele ficar na frente dos quartéis. Aí a Assembleia de Deus teve dívida perdoada pelo Bolsonaro. Assembleia não, Igreja Batista teve dívida perdoada pelo Bolsonaro? Teve sim. Só que aí um outro rapaz estava depondo na Polícia Federal e falou, olha, a Assembleia de Deus estava fretando ônibus pra gente. Então a Assembleia de Deus começou a fretar vários ônibus. E aí eu fui num desses ônibus. Não pagaram nada, mas eu fui. Mesmo sem eles pagarem, pagaram pelo menos o transporte ali pra gente. A gente foi de graça nos ônibus da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma das igrejas, como a Universal, como a igreja lá do Malafaia, né, que é a igreja lá Renascer em Cristo, como algumas outras, que estavam assediando os eleitores durante o processo eleitoral para votarem no Bolsonaro. Vamos lembrar, uma coisa que aconteceu muito em 2018 é que os pastores chegavam e falavam, olha, o Bolsonaro representa Deus, mas tem o outro lá que representa o diabo. Muitos até nem citavam o nome do Haddad. Alguns, tem vídeos, eu já cheguei a mostrar no Plantão Brasil, na Universal, eles citavam o diabo era o Haddad. E quem estava com Deus votava no Bolsonaro. Mas ali era o pastor falando e fazendo propaganda, o que é ilegal? Era. O que aconteceu em 2022 foi muito pior. Os fiéis eram obrigados a fazer campanha para o Bolsonaro. Não era apenas campanha dentro da igreja, eram obrigados a fazer campanha para o Bolsonaro. Eu mostrei um vídeo aqui no Plantão Brasil, teve tiroteio dentro da igreja evangélica. Teve tiroteio que 2 bolsonaristas atiraram num petista que não queria fazer campanha para o Bolsonaro. E o pastor continuou o culto lá, a ambulância chegou, uma muvuca, um fuzuê do caramba lá no corredor da igreja, e o pastor continuou lá pregando e defendendo o Bolsonaro. E a ambulância correndo lá, falei em espanhol, pegando lá, socorrendo o petista lá que levou um tiro na perna. Então, peraí, peraí. E aí, quem não fazia campanha para o Bolsonaro era assediado, se não era expulso da congregação. Você não fica aqui mais nessa igreja. Aí você lembra que, para muitos dos evangélicos, a congregação ali, para eles, é como se fosse uma família. Para muitos são mais próximos dos seus irmãos de igreja do que dos seus familiares de verdade, do que da família de sangue. Muitos, muitíssimos. Quando eles são expulsos de lá, para eles é uma desgraça, a vida deles cai em desgraça. Então eles faziam o quê? Se adaptavam, faziam campanha para o Bolsonaro. Então foi um assédio muito grande, um crime muito grande cometido em 2022. Por isso que o Bolsonaro ficou tão perto de ganhar do Lula, ficou muito perto, foi por menos de 2 pontos. Tá. Depois de cometer esse mega crime eleitoral, as igrejas saem impunes. Você viu alguma punição para uma dessas igrejas? Você viu alguma coisa? Nada. Os pastores corruptos que estão nadando muito no dinheiro sujo, eles saíram impunes. Por que dinheiro sujo? Porque eles deviam pagar imposto, que deviam pagar um monte de coisa, deviam ser investigados por um monte de coisa e não são. E aí você vai ver, aqui ó, o governo Bolsonaro perdoou, vamos lá. O governo Bolsonaro perdoou 1,6 bilhão em dívidas dessas igrejas. Aí você vai pegar aqui a Assembleia de Deus, 43 milhões só para a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Mais 46 milhões para a Convenção das Assembleias de Deus só de Santa Catarina e do Paraná. Aí para a Assembleia de Deus da Bahia, vamos lá, Assembleia de Deus da Bahia, já são mais 22 milhões para a Assembleia de Deus. Igreja Batista de Alagoas, 23 milhões. Aí é claro que o pastor da Igreja Batista vai pagar R$400 para vagabundo ficar pedindo golpe de Estado, né, para terrorista fazer isso. 23 milhões em dívidas perdoadas, tá na cara que o Bolsonaro financiava as igrejas por aqui, e esse dinheiro público, é dinheiro de dívida que ia, aí para quem gosta de falar, ia para a saúde, ia para a educação, ia para os transportes, ia para os cofres públicos aí para ajudar a população. Não! Esse dinheiro não foi pago porque o Bolsonaro perdoou. E aí aquela igreja ganha 23 milhões, aquela igreja o pastor
começa a pagar 400 por mês para um terrorista ali qualquer, fora os outros que ele deve ter pagado. E aí ele também freta ônibus para sair de Maceió e até Brasília com o quê? 40, quantas pessoas cabem no ônibus? 45? 45 terroristas no ônibus, é isso. Ó, eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aí indo para cima dessa corja terrorista. Falou!